aqui é o módulo Wi-Fi padrão Tuya de 4 canais da Senshin. Nesse vídeo nós vamos ver como fazer as conexões elétricas, como conectar os interruptores e também todas as configurações no aplicativo. Nesse vídeo nós vamos ver mais um switch da Senshin, agora um de 4 canais Wi-Fi, que aceita até 150 watts por canal. Ou seja, em cada canal você pode ligar até 15 lâmpadas e 10 watts. É uma capacidade muito interessante aí para iluminação. Ele é bivolt e é o modelo XS01D. Bom, nós já vimos aqui no canal outros modelos dessa linha da Senshin. Estou deixando aí uma playlist com todos que nós vimos. E se você entrar na descrição do vídeo, você vai encontrar os links para a compra de todos os equipamentos, né, os dispositivos da Senshin que a gente está mostrando aqui no canal. Especificamente desse modelo, se você clicar, você vai ver que existe de 1, de 2, de 3 e de 4 canais, Wi-Fi como esse ou Zigbee. Dá uma olhadinha lá, então, na descrição do vídeo e clica nos links para você ver o que existe e ver os preços também. São preços muito bons pela qualidade que esses dispositivos aqui oferecem. Além disso, não esquece aí de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, as suas dúvidas e, muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades como essa daqui, todas as semanas. Bom, vamos dar uma olhadinha então nele. Olha que diferença que a gente já vê de cara aqui, são esses fiozinhos que a gente já vai ver para que servem, né? Bom, na caixinha vem o manual, esse manual a gente já viu em outros modelos também da Senshin. Ele é genérico, ele serve para todos os modelos similares, né? Todos os Wi-Fi ou Zigbee aqui de 1 a 4 canais. Então ele serve para todos, depois a gente vai dar uma confirmadinha aqui no esquema, né, de conexão dele. Mas aqui nós temos o dispositivo, então, olha que diferença. Por que ele tem esses fiozinhos aqui? São os fios para ligação dos interruptores, né? Então se a gente der uma olhadinha aqui já nas conexões dele, nós vamos ver o seguinte, olha. Ele vai receber aqui a fase e o neutro, né? Então é a parte aqui de entrada de energia, tá aqui na input, a corrente alternada, que pode ser de 100, como a gente viu lá, né? Aliás, de 90 a 240, então o seu 127 ou o seu 220. Você vai ligar aqui o neutro e fase, ou se você tiver no 220 fase e fase, você vai ligar uma fase aqui, outra fase aqui, lembrando que a fase que você ligar aqui no lugar do neutro, que é o primeiro conector, pelo esqueminha é a mesma fase que tem que ir diretamente para as lâmpadas, né? Por que isso? Porque senão você não vai funcionar, não vai fechar o circuito, né? Então você vai ligar o neutro aqui, uma fase aqui, ou no 220 fase, uma fase aqui e outra fase aqui. Muito bem. Feito isso, a gente tem 4 saídas. Então ele tem 6 conectores, 2 de entrada, 4 de saída. Cada um de um dos 4 canais, você vai ligar o retorno das 4 lâmpadas. Então, quando ele fechar o circuito, quando ele for acionado, e fechar, por exemplo, o circuito número 1, ele vai fazer com que essa fase que está entrando aqui, ela saia por esse conector e vai acender essa primeira lâmpada e assim por diante. Você vai ter o controle aqui das 4 lâmpadas. Bom, e como ele já usa os 6 conectores aqui para conexão de entrada e saída de energia, onde ficam os interruptores? Eles ficam nesses fiozinhos aqui em cima. Então aqui que nós vamos ligar os 4 interruptores. Vejam que tem um pretinho, né? E 4 fios brancos, na verdade. Então total de 5 fios aqui que fazem o seguinte, né? Se a gente olhar esse esqueminha aqui, nós vamos ver que você tem o primeiro fio é do canal 1, então é o interruptor que vai acionar a lâmpada que estiver no canal 1, circuito ligado ao canal 1. O segundo fio S2, o terceiro fio S3 e o quarto fio S4. Interruptores 1, 2, 3 e 4, que vão controlar os canais 1, 2, 3 e 4. E o circuito desses interruptores fecha no fio pretinho, que é o comum. Está escrito aqui, com. Então os interruptores serão ligados somente aqui. Aqui você não liga nenhum interruptor. Muito cuidado, porque cada dispositivo, cada modelo tem diferenças. Você pode ter alguns que vão ter aqui S1, S2, S3, S4 e o fechamento dos interruptores é na fase, outros é no neutro e outros podem ter o comum, que é o caso desse daqui, né? Bom, fora isso,
É muito simples a conexão, né? A quantidade somente que muda, ele é muito parecido com os outros que nós já vimos. Já deixei a playlist aí para você dar uma olhadinha. Bom, vamos só dar uma olhadinha no manual rapidamente, para que a gente veja aqui se tem alguma informação diferente disso que a gente viu, né? O manual tem especificações técnicas para o modelo de 1, 2, 3 ou 4 canais. Você tem aqui um QR Code para baixar o Smart Life e aqui os esquemas de conexão, né? O de 4 canais, ele está aqui, ó. Ele é o primeiro. Então ele está aqui, né? Então nós temos aqui, como nós vimos, né, a entrada do neutro, que é esse fio azul aqui no esquema. Ele vai entrar no primeiro conector, a fase vai entrar no segundo conector. Aqui eu tenho as lâmpadas já ligadas diretamente ao neutro em um dos polos e os outros, né, o outro fiozinho de cada uma delas ligadas aos retornos, que é o L1, L2, L3 ou L-out, né, 1, 2, 3 e 4. E aqui em cima, bem pequenininho, o esquema de conexão dos 4 interruptores, todos ligados no comum, e cada um deles ligados nos respectivos canais S1, S2, S3, S4. Então, tirando a quantidade de conexões que nós vamos ter, a conexão dele é muito simples, né? Estou separando aqui esses fios, porque a gente vai fazer o pareamento dele sem conectar os interruptores inicialmente, né? Então a gente vai fazer sem os interruptores, então eu não quero que haja nenhum contato desses fios para que ele não acione, né, os canais quando a gente vai fazendo o pareamento. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos então, como eu disse, ligá-lo na eletricidade, já ligar as lâmpadas, né, uma lâmpada para cada circuito aqui como ilustração, e daí nós vamos fazer o pareamento dele. Vamos lá então. Bem, para começar aqui a nossa conexão, nós temos esse ambiente aqui de testes, né, que são 4 interruptores, 4 lâmpadas aqui, uma ligada a cada circuito. Lembrando que na vida real aí, né, fora da bancada de teste, você pode ligar até 150 watts em cada um desses canais, em cada um desses circuitos, e não somente uma lâmpada como está aqui, que é somente para ilustrar. O que eu tenho aqui então? Cada interruptor controla um circuito, né? Então eu tenho esse primeiro interruptor, essa lâmpada, segundo essa e esse essa. São os 4 circuitos que nós temos conectados aqui para a gente fazer os nossos testes. Bem, como é que isso está funcionando, né? Cada uma das lâmpadas tem que receber, no caso aqui a gente tem fase e neutro para acender. Se você tiver no 220 fase e fase, ela tem que receber as duas fases para acender. O papel do interruptor, no nosso caso aqui, é interromper a fase. Então cada um dos circuitos, cada uma das lâmpadas aqui no caso, recebe o neutro diretamente e o fase passa por dentro do interruptor. Quando a gente faz esse movimento com o interruptor, ele fecha o circuito e ela recebe neutro e fase. A fase vai pelo retorno e ela acende. Bom, vamos dar uma olhadinha como são essas ligações para a gente entender como nós vamos ligar o nosso dispositivo, né? Então, primeira coisa, né? Cada uma das lâmpadas está um pouco confuso aqui porque são 4 canais, né? Eu desliguei a energia para poder trabalhar tranquilo. Cada uma das lâmpadas, como a gente falou, tem 2 fios, são 2 fios brancos, né? Um dos fios de cada uma das lâmpadas vem do interruptor, que é exatamente onde ela recebe, né, o chamado retorno da lâmpada, que são esses 4 fios amarelos. Cada um está indo para uma lâmpada por esses conectores aqui, né? Tanto que se eu soltar, né, já vamos soltar o interruptor para fazer as nossas conexões, eu vou ter aqui as lâmpadas, então, né, os 4 conectores das 4 lâmpadas, os 4 fios, né, das 4 lâmpadas, que são os 4 retornos. E os interruptores, né, os interruptores para fechar o circuito, né, com a lâmpada, eles recebem todos eles a fase, que são esses fios transparentes aqui. Então todos eles, ó, estão recebendo por meio desse conector, que é um conector vago, inclusive, se você não conhece, estou deixando o link aí para você, na descrição também para você conhecer. São conectores que resolvem o problema de emendas aí com uma qualidade muito boa, economiza emenda e fita isolante. E a ideia aqui, o que é, né? Eu tenho a fase, que é esse fio vermelho, entrando nesse conector aqui, vamos soltar também. E aqui eu tenho meu conjuntinho, então, agora de interruptores desconectado, né? Então, fase entra por aqui, por essa emenda, ela vai por esses fios transparentes para os 4 interruptores, e dos interruptores saem esses fios amarelos que eu ligo no retorno de cada uma das 4 lâmpadas, no caso, ou dos 4 circuitos. Então, vamos tirar o interruptor para a gente poder fazer o nosso teste aqui
somente com o dispositivo, depois a gente vai ligar o interruptor. Então observe que cada uma das lâmpadas já está ligada a esse fio azul, que é o fio neutro, né? Por esse outro conector vago. Então esse conector recebe o neutro aqui, ó, e distribui para as 4 lâmpadas. Cada uma delas tem um fiozinho ligado nele, né? O outro fio de cada uma delas são os retornos, né? E aqui nós temos a fase. Bom, vamos fazer a conexão então do nosso dispositivo. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que ligar, neutro e fase para alimentar. Neutro a gente não tem ainda nessa ligação, então nós vamos colocar um fio. Se você estiver instalando aí na caixinha na sua casa, provavelmente você não tem o neutro, e o recomendado é que você traga o neutro do mesmo circuito de iluminação. Se você não souber como fazer isso, a gente sempre recomenda que você contrate um profissional para fazer. Então tá aqui o neutro ligado, né, no N-in aqui, esse primeiro conector. Vejam que sai, né, no esquema, sai essa linha aqui desse conector e vai para todas as lâmpadas. Então é a indicação de que esse mesmo neutro aqui, que vem dessa emenda e que vai para essa emenda, está indo para todas as lâmpadas, exatamente o que está acontecendo aqui, né? Segundo conector, a fase, nós vamos ligar a fase aqui, que é o nosso fio vermelho. Pronto, se nós ligarmos agora a energia, ele já vai entrar em pareamento, provavelmente. Se ele não entrar, nós vamos segurar esse botãozinho até que o LED comece a piscar, né? Então você segura esse botãozinho por 5, 6 segundos, dependendo do dispositivo, um pouquinho mais, e ele começa a piscar, indicando o modo de pareamento. Como eu acabei de tirar ele da caixa, então ele nunca foi usado, ele já deve estar... já deve ter sido resetado na fábrica, então na hora que eu ligar a energia ele vai começar a piscar e a gente vai fazer o pareamento com o Smart Life, já que ele é um dispositivo Wi-Fi, então é direto com o nosso roteador. Eu só preciso estar com o Bluetooth do meu smartphone ligado para facilitar o pareamento. Bom, então em teoria aqui ele já funcionaria, mas vamos ligar as lâmpadas também? Então vamos pegar essa primeira lâmpada aqui, ó, pegar esse fiozinho dela e vou ligar aqui no canal 1. Agora ela está já recebendo o neutro e vai, quando o circuito fechar, quando acionarmos, né, o dispositivo, ela vai receber a fase e vai acender. Vamos pegar a segunda lâmpada, tentar colocar em ordem aqui para a gente poder observar o funcionamento. Nessa segunda lâmpada, vamos colocar no L-Out 2. Pronto, vamos fazer a mesma coisa agora com as lâmpadas 3 e 4. Pronto, então já tenho aqui tudo pronto para ele funcionar, exceto interruptores, né? Então eu tenho neutro no azul, fase no vermelho, tenho aqui as 4 saídas das 4 lâmpadas, os 4 retornos no L-Out 1, 2, 3 e 4, e as lâmpadas também já conectadas diretamente ao neutro. Só vou verificar se os fios estão bem separadinhos aqui, enquanto a gente não liga os nossos interruptores, só para evitar algum problema, né? E agora vamos então ligar a energia, só que antes eu vou já entrar no aplicativo Smart Life, para que a gente já possa fazer o pareamento. Bem, no Smart Life, então, eu já estou com o Bluetooth do celular ligado, então não preciso, a princípio, fazer muita coisa, né? Vamos, então, ligar a energia e observar se ele vai entrar em modo de pareamento. Está piscando, ele acendeu todas, né? E está piscando e já apareceu aqui no meu Smart Life, é só clicar em adicionar. Lembrando que eu tenho que adicionar em uma rede 2.4 GHz. Ele pede agora a informação da rede, você tem que passar uma rede 2.4 GHz. E muito importante, a senha dessa rede, não erre a senha dessa rede, senão depois ele não conecta, ele fica offline. Então vamos ao próximo aqui, com as informações de rede corretas, né? E ele já está fazendo aqui o pareamento, a inclusão dele na sua conta do Smart Life. Ele está mantendo tudo aceso, acredito que assim que ele conectar ele vai desligar. Ou ele está já, inclusive, né, com a configuração de acender quando a energia é conectada. Bom, ele terminou, clico em concluído e está aqui, ó. Já aparece para nós aqui no aplicativo os 4 botões. Eu tenho aqui um All On e All Off. Eu vou clicar no All Off. Embaixo, né, o último botão de baixo à direita. Então a gente já pode observar aqui pelo aplicativo que eu tenho um botão que liga tudo, um botão que desliga tudo. Eu tenho aqui um botão para cada canal, canal 1, canal 2, eu coloquei em ordem das lâmpadas, né? Canal 3 e canal 4, eu liguei nessa ordem.
para ficar mais fácil para a gente entender. Posso trocar o nome desses canais, se eu clicar aqui no switch, eu consigo trocar o nome. Para que isso? Para que eu tenha comandos de voz adequados, né? Colocar nomes para comando de voz. A Alexa já sinalizou que encontrou aqui 5 dispositivos novos. Por que 5? Porque são 1, 2, 3, 4 canais, mais o controle de todos juntos, que é esse controle que a gente tem no aplicativo aqui. Então ela considera 5 canais, na verdade, 5 dispositivos. Um que representa todos juntos e um para cada canal. Bacana, né? E eu posso, dando nomes adequados, controlar esses 4 canais individualmente, mais o dispositivo de uma forma única também, né? Isso é possível fazer. Bom, antes da gente conectar os interruptores, vamos dar uma olhadinha nas configurações. Na linha de baixo aqui eu tenho os timers. O que são os timers, né? São aqueles controles que eu vou ter independente para cada um dos 4 canais. Olha que bacana, eu vou ter um controle para o switch 1, um para o 2, um para o 3, um para o 4. Vamos abrir, por exemplo, aqui o switch 1. O que eu tenho para cada um dos switches, né? O countdown, que é a contagem regressiva. Então, por exemplo, se eu colocar a partir de 1 minuto, né, até 23 horas, né, e 59 provavelmente, praticamente um dia inteiro, eu posso colocar um countdown, a hora que eu acionar ele vai, quando ele chegar no tempo, né, por exemplo, se eu colocar aqui 1 minuto e acionar, quando chegar no tempo ele vai reverter o estado desse canal aqui. Então se ele está desligado ele liga, se ele está ligado ele desliga. Tenho a agenda, que é a agenda tradicional do Smart Life, que a gente conhece, né, então eu tenho aqui, posso escolher dias de semana, posso escolher um horário para ligar, horário para desligar. Então tá aqui, né? Eu posso escolher ligar ou desligar. Posso escolher horários em dias de semana diferentes, né? Todos os dias, só fins de semana. Um dia específico, né? Para ligar num horário, desligar no outro. Então eu vou comandando aqui, fazendo aqui minhas agendas, independentes por canal, hein? Eu estou olhando aqui um dos canais somente. Tem o Circulate, que é muito parecido com a agenda, só que ele tem dois grandes horários, horário de início, horário de fim e um intervalo onde ele vai ficar repetindo, né? Tem o randômico, que eu também dou um horário de início e horário de fim. Dentro desse horário ele vai ligar e desligar aleatoriamente para simular a presença de pessoas. E por último eu tenho o pulso, né? Então eu posso, por exemplo, ter um pulso aqui de até, né? Por exemplo, eu estou em 59 segundos aqui, né? De até 1 hora, né? Porque, olha, 60 minutos. Eu posso ter um pulso de até 60 minutos, se eu quiser, né? Então, por exemplo, fazer uma brincadeira aqui, ó. Se eu for no switch 1, colocar um pulso de 1 segundo, né? Vamos ligar o pulso de 1 segundo aqui. Agora eu vou no switch 2, vou colocar um pulso de 2 segundos. Agora eu vou no switch 3, vou colocar um pulso de 3 segundos. E agora eu vou no switch 4. Vou colocar um pulso de 4 segundos. O que vai acontecer quando eu ligar, né? Vamos na página inicial aqui, eu vou ligar todos. Primeiro o botão da esquerda lá embaixo. A hora que eu ligar todos esses, vai ficar ligado 1 segundo, esse 2 segundos, esse 3 segundos e esse 4 segundos. Vamos ver se funciona? Tá aí. Ó, já apagou. Então esse é o pulso e é assim que ele funciona. Bom, para continuar nossos testes aqui, eu vou agora lá desligar todos os pulsos, né? Pronto, eu desliguei todos os pulsos. Agora, se eu ligar todos, eles vão ficar ligados até que eu desligue, né? Ou tenha algum comando de agenda, countdown, alguma coisa que desligue. Bom, desliguei manualmente aqui. Esses são os controles de tempo, os timers, né? Agora eu tenho outros settings aqui do lado. O primeiro é o status no retorno. Vejam que o status no retorno dele está ligado. Por isso, provavelmente, quando a gente ligou a energia pela primeira vez, ele veio aceso. Agora eu não tenho como dizer, olha, esse canal vem ligado, esse vem desligado, esse volta no estado anterior, esse aqui vem desligado, não tem como, vale tudo para todos, o que eu colocar aqui vale para todos. Então eu tenho a posição dele voltar sempre ligado, que é o que ele está, eu posso mudar para voltar sempre desligado, ou memória. O que é a memória? Vamos confirmar a memória, então está em memória. Por exemplo, se eu vier aqui ligar canal 1 e canal 4, né, só esses dois ligados, por exemplo, a hora que a energia acabar, por exemplo, o que vai acontecer, né? Ele vai ficar
sem energia, desconectado, vai ficar offline. Quando voltar a energia, o que ele vai fazer é usar a memória, né? Então, até ele se conectar, ele já ligou aqui, né? Ele está com a memória. Os dois que estavam ligados ficam ligados, os dois que estavam desligados ficam desligados. Essa é a função memória. Então, eu posso programar para ele ter, vamos desligar aqui no aplicativo, os que estão ligados, né? Então, voltando lá, né? Ele vai ter a possibilidade de voltar tudo ligado, tudo desligado. Eu vou até mudar aqui para tudo desligado, confirmar. Ou voltar na última posição que estava. Segundo, tipo de interruptor. A gente já viu isso nos outros vídeos, né? Primeiro, interruptor padrão. Quando a gente tiver com o interruptor conectado, eu vou mostrar para vocês o que é. Ao movimentar o interruptor, eu inverto o estado do circuito. Se ele está desligado, eu ligo. Se ele está ligado, eu desligo. Esse é o padrão, é o que está aqui, é o chamado rocker switch, que é o flip to change. Ele muda o estado, né, da lâmpada, do circuito, ao eu mexer no interruptor. O outro ele permite sincronizar, o interruptor só vai funcionar de um lado. Eu não acho interessante, é interessante mais se você utilizar sensores, né? E por último, a possibilidade, o self-reset, é a possibilidade de você utilizar interruptores de pulso, se você quiser. Então essa é a função de interruptores, né? E por último, ele tem aqui o interlock. O que é o interlock? Interlock permite eu dizer o seguinte, olha, eu quero que quando um canal ligar, ele desligue os outros. Eu só posso ter um ligado. Ou posso fazer isso em pares, posso fazer nos 4, posso fazer entre 3 deles. Então, por exemplo, se eu ligar o interlock entre o 1 e, por exemplo, o 2, e vou salvar, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui, ó. Ao ligar o 1, né, ele acende. Quando eu ligar o 2, como está no interlock, ele apaga o 1. Se eu ligar o 3 e o 4 estão fora do interlock, né? Agora, se eu ligar o 1 de novo, apaga o 2, porque esses dois estão no interlock. Vamos fazer um teste aqui e colocar interlock para os 4, né? Então vamos aqui, ó. Vou colocar o interlock agora para os 4. Liguei para os 4, salvei. O que eu estou dizendo para ele? Que eu só posso ter um ligado de cada vez. Então liguei o primeiro, a hora que eu clicar, por exemplo, no 4 aqui, ele liga o 4, apaga o primeiro. Se eu clicar no 2, ele desliga o que estava aceso e assim por diante, olha. Eu vou clicando aqui, ele só permite um ligado de cada vez. Por que isso? Isso é o seguinte, é para você, por exemplo, ter algum tipo de controle, né? Se eu tenho, por exemplo, um controle de rotação de alguma coisa que não pode ir para os dois lados ao mesmo tempo, que você vai queimar, né, o dispositivo, então você usa interlock. Iluminação de segurança, né? Eu preciso ter uma luz verde que é para indicar que está aberto e uma vermelha que está indicar que está fechado, que eu não posso ir. As duas não podem estar acesas ao mesmo tempo. Então posso usar o interlock e outras aplicações, né? Vamos lá agora então desligar o interlock para a gente prosseguir aqui com os nossos testes. Então eu vou desmarcar todos e vou salvar. Não tenho mais interlock. Então vamos confirmar, né? Eu vou aqui ligar todos no primeiro botão e vou desligar um por vez. Tá aí, estamos sem interlock. Muito bem, que outras configurações eu tenho? Se eu for no lapisinho lá em cima, né, esse ícone de lápis aqui no canto superior direito, eu tenho as configurações dele. Primeira configuração é trocar o nome, colocar ele numa localização qualquer. Então eu tenho as localizações aqui da minha casa, que estão configuradas no Smart Life, então eu coloquei ele no Lab, por exemplo. Aqui eu posso trocar o nome dele para que eu tenha comandos de voz, né, com mais facilidade. Aqui eu posso fazer associação de controles, que é um paralelo virtual, já tenho vídeo sobre isso no canal, você pode dar uma olhadinha. Posso compartilhar. Como é que funciona o compartilhamento, né? Por exemplo, eles estão cadastrados, né? Esse dispositivo está cadastrado na minha conta do Smart Life. Eu quero compartilhar com alguém da família, eu peço para essa pessoa ou criar uma conta no Smart Life, ou se ela já tiver, ela me passa. Essa conta está identificada por um e-mail, ela me passa essa conta, eu vou aqui dizer, colocar que essa conta vai ter acesso ao dispositivo, ou eu posso passar para ela aqui já um QR Code, alguma coisa assim, para ela fazer esse compartilhamento. Tenho aqui a parte feedback, eu posso adicionar um botão à tela inicial, verificação de rede e atualização de firmware. É sempre importante a gente manter atualizado, ele diz aqui que está atualizado. Muito bem, vamos fazer então agora a conexão física dos interruptores para a gente testar. Então o que nós vamos fazer?
Nós vamos desligar a energia. Isso é muito importante, sempre trabalhar com a energia desligada. E eu vou ligar os interruptores aqui, né? Vai ficar uma confusão de fio aqui? Vai, mas a gente vai entender. Então lembra como é que estão nossos interruptores? Eu tenho um comum que vai a todos, né? Onde entrava antes a fase. Então esse fio aqui, por meio desse conector aqui, ele distribui para os 4 interruptores. Então onde eu vou ligar esse fio aqui, eu vou ligar no comum, que é o preto, aqui desse conjuntinho. Tá aí, comum ligado. Agora eu não vou me preocupar muito com a ordem, né? Eu vou ligar um em cada um aqui, né? Eu tenho S1, S2, S3 e S4. Nesse momento, como é um teste, eu não vou me preocupar com a ordem, mas você pode, quando fizer uma instalação dele, marcar e falar, ó, eu quero que esse interruptor acenda a sala, esse aqui acenda o corredor, aí você vai marcar o fiozinho de cada um deles, né? Para que você tenha, né, por exemplo, se eu ligar, vamos dizer que esse aqui é da sala, e eu sei que o circuito da sala está no S1, eu vou procurar aqui qual desses fiozinhos é do S1 e vou ligar a sala nele, né? Para que eu tenha o controle, saiba qual botão vai para cada lugar, né? Vai ligar cada lugar. Bom, tá aí uma confusão, como a gente falou, de fios, normal, né? Porque eu tenho 4 circuitos, 4 interruptores, né? Todos ligados aqui num único dispositivo. Ah, você vai falar assim, será que ele cabe? Se a caixa 4x4 for uma caixa que tiver fios flexíveis, por exemplo, ele vai caber sem problema. Se for uma caixa que está com muitos fios rígidos lá dentro, talvez você tenha problema para distribuir tudo isso. Então, cuidado, procure usar caixas prolongadas se possível, né? 4x4 tem mais espaço, né? A gente tem mais problemas quando é 4x2. Bom, vamos lá. Olha aqui. Um, inclusive, aqui está invertido em relação aos outros. Tá. Interessante, né? Vamos descobrir qual é e corrigir pelo aplicativo? Então vamos ali no aplicativo, ó. Tem um botão que está invertido. Esse aqui. O que eu faço? É o canal 1, por acaso eu desligo pelo aplicativo, pronto. Já não está mais invertido, só pra gente, né? Só para fins de teste. Porque, na verdade, a posição do botão não significa nada em relação à lâmpada estar acesa ou não, nessa função que ele está aqui, de flip to change, né? Então, por exemplo, eu vou ligar os 4 aqui. Agora, pelo aplicativo, eu vou apagar alguns deles, ó. Vou apagar o 1 e o 4, por exemplo, tá? Agora eu venho aqui, eu movo os outros, né? Então, o que eu tenho? Olha a confusão que eu tenho, né? Tem interruptor para lá, desligado. Interruptor para cá, desligado. Esse interruptor, por exemplo, ó, se eu apertar aqui nessa posição, está ligado. Aqui nessa posição, desligado. Mas se eu vier no aplicativo e desligar, agora ele está nessa posição desligado, nessa posição ligado. Então, o que eu quero dizer é, a posição do interruptor não indica o estado do circuito, se ele está ligado ou desligado. Eu tenho que olhar pelo aplicativo eu sempre sei, né? Se eu não tiver um contato visual, se eu estiver distante, né, do local onde está a lâmpada, pelo aplicativo eu sei se ela está acesa ou não. Bacana, né? Muito bom, funcionando. Eu, sem querer, bati no botão aqui de ligar tudo. Vamos desligar tudo. Estão funcionando muito bem aqui, né? O que falta a gente testar? Falta testar comandos de voz. Só que para comandos de voz eu vou precisar dar um nome adequado para cada um dos circuitos e para eles como um todo, para que a Alexa entenda e possa comandar. Vamos fazer isso então, vamos ver que nomes que a gente pode dar e vamos então fazer um teste agora com comandos de voz. Bem, nós vimos que a Alexa então encontrou 5 dispositivos, como nós falamos, um que se refere ao conjunto como um todo e um para cada um dos canais. Só não consigo comandar pelos nomes atuais. Então, o que eu vou fazer? Vamos colocar alguns nomes interessantes aqui, fáceis da gente identificar. Então, eu vou clicar aqui no switch 1, por exemplo, e vou chamar de quintal. São nomes que eu sempre uso nos meus testes, porque são nomes que eu não tenho em uso aqui na minha casa, então eu posso usar nos testes. Então, vou imaginar que eu estou falando de uma parte dos fundos da casa. Eu vou colocar quintal, área, garagem e lavanderia. Vamos lá. Então tá aqui, para cada um dos botões agora eu tenho um nome, né? Então, esse se chama quintal,
esse se chama área, esse se chama garagem, esse se chama lavanderia. E o conjunto todo, né, eu posso chamar de fundo, já que eu estou falando dos fundos da casa. Vejam, o recomendado para você é assim, se você colocar na sala, corredor, quarto, cozinha, banheiro, você vai colocar esses nomes. Eu estou utilizando nomes diferentes aqui, porque eu consigo usar para os testes. Por exemplo, se eu colocar sala, eu já tenho a sala aqui em casa, dispositivos na sala aqui em casa, vai dar um conflito, a Alexa não vai entender porque já tem um com esse nome. Se eu colocar, por exemplo, cozinha, eu já tenho vários dispositivos também com esse nome. Então eu sempre uso nomes que eu não utilizo aqui em casa, mas você vai colocar os nomes que são mais interessantes para você. Bom, agora eu consigo então, por exemplo, se eu pedir para a Alexa ligar fundos, ela vai ligar tudo, e se eu pedir para ela ligar cada um individualmente. Vamos fazer um teste então? Vamos lá. Alexa, acende fundos. Tudo bem. Ela acendeu todos. E nota o seguinte, né? Ainda estou aprendendo sobre o interruptor. Ele está conectado a uma luz? Sim. Valeu. Agora você pode usar o interruptor da mesma forma que as outras luzes. Note que ela usa essa informação para colocar junto com outras luzes no mesmo ambiente, né? Lembra que eu coloquei esse dispositivo dentro do lab. Então agora ela sabe que esse quintal, lavanderia, área, fundos estão dentro do lab. Se eu mandar acender o lab, apagar o lab, ela vai acender todas as luzes e apagar todas. Ela vai juntando por áreas, né? Notem que o dispositivo indica, né? O aplicativo indica que os canais estão ligados, né? Inclusive eu esbarrei aqui. Vamos lá, vamos continuar os nossos testes aí de comando de voz, então, né? Então eu mandei acender fundos, acendeu, eu só não mandei apagar, acabei apagando manualmente, né? Vamos de novo. Alexa, acende fundos. Tudo bem. Agora eu vou mandar apagar. Alexa, apaga fundos. Tudo bem. Então acende e apaga tudo. Vamos no individual? Alexa, acende o quintal. Tudo bem. Acendeu o quintal, né? Posso observar pelo aplicativo, né? Que ele indica quintal aceso. Tá aqui. Agora eu posso apagar pelo aplicativo, posso apagar pelo botão, não lembro que botão que está aqui no quintal, né? Mas eu posso usar pelo botão, foi o último que eu tentei, né? Usar pelo botão, usar pelo aplicativo e usar pelo comando de voz. Eu tenho as 3 possibilidades agora de comando, né? Alexa, apaga o quintal. Tudo bem. Alexa, acende a área. Tudo bem. Tá vendo? Acendeu. Alexa, acende a garagem. Tudo bem. Alexa, acende a lavanderia. Tudo bem. Tá aí comandos individuais para cada um dos canais. Alexa, apaga fundos. Tudo bem. Apagou todos, né? Bem, é isso então que eu queria mostrar desse dispositivo aqui, o Cinchin de 4 canais. Esse é um modelo Wi-Fi, mas existe também o modelo Zigbee e existe de 1, 2, 3, né? E esse aqui é o de 4 canais. Nós já vimos outros aqui. Eu já deixei inclusive uma playlist aí para você consultar todos os outros dispositivos da Cinchin que nós já vimos aqui no nosso canal. Dá uma olhadinha então na descrição do vídeo, você vai encontrar os links para a compra dele e dos outros modelos também dessa marca. Não esqueça de deixar seu like, deixa aí seus comentários, as suas dúvidas. E, muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.